Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Prosperar, o teu podcast semanal sobre empreendedorismo no universo óptico. Essa edição aqui na Feira Foco, em Anápolis, Goiás, e hoje eu estou recebendo aqui um dos maiores fornecedores de lentes do Centro-Oeste. Eu não poderia sair dessa edição sem estar com ele aqui, Eduardo da Master Lens. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Ô, Alexandre, obrigado aí pelo convite. Quantos anos, hein? Rapaz, Quantos anos? tem um tempinho. Cara, eu sou muito grato, porque lá no início, lá quando a gente começou, foi um dos meus primeiros fornecedores. Sim. E eu acho que como a grande maioria passa por uma dificuldade ou outra, você já era um cara experiente, era um cara que tinha ali bagagem, e aí eu lembro de uma vez eu não conseguia pagar laboratório, todo bagunçado, o Eduardo me chamou, falou: Alexandre, vem cá, senta aqui, deixa eu te explicar como é que funciona. E aquilo dali mudou, porque ele me ensinou exatamente como é que era a forma correta de fazer um planejamento. Então eu não tinha planejamento, eu queria pagar, eu achava que pagar laboratório eu tinha que pagar em 12 vezes, em 10 vezes, e aí ele me mostrou: ó, se você continuar parcelando dessa forma, daqui a pouco você tem um embrolho, você não consegue pagar nenhum laboratório, nem tirar o pedido. Foi uma aula aquilo dali que mudou a minha história. Eu fiquei endividado, o Eduardo parcelou, continuou me fornecendo. Então assim, cara, eu sou muito grato, e eu sei que você fez isso não só por mim, mas por muitos, clientes. E eu quero que você já comece aqui, contando um pouquinho dessa história. Eu sei que é uma história familiar, o projeto em ótica, mas como é que nasceu a Master Lens? Cara, a Master Lens nasceu, acho que desde a minha infância, vou falar a verdade, que eu comecei no segmento lá atrás com meus pais. Na época, meu pai está no segmento desde 72, então veio trabalhando como funcionário de óticas lá atrás, no passado, e trabalhando na parte de laboratório também, fabricação de lentes e montagem. E foi passando os anos, de funcionário ele passou para proprietário da própria loja, com laboratório, e trabalhava no laboratório eu, ele e meu irmão. Meu irmão era muito novo, eu tinha 12 anos, meu irmão tinha 15, e meu pai era o cabeça. Então era o meu irmão roendo lente ali, esse foi o começo lá atrás, na nossa infância. Aí passaram os anos, as tecnologias foram mudando, o laboratório ficou arcaico, Aí eu fui ajudar meus pais na loja. Então a bagagem nossa vem daí. Então a Master Lens surgiu em 2012, Eu montei uma loja para mim depois que eu saí de trabalhar com meus pais, e com a visão de empreendedorismo mesmo, vendo a possibilidade que a família toda tem loja, de diminuir um custo para nós mesmos. Falei: não, eu vou montar um laboratório. Legal. Aí eu tive o projeto, tirei da gaveta, entrei em contato com a indústria, eles me mandaram orçamento, falei com o gerente, o trem foi encaminhando. Aí o que acontece? Aí onde foi a virada de loja para laboratório? Na hora que começou os custos. Porque não é só fazer para 50 lojas é uma coisa, agora fazer para 3 lojas é outra. Aí a conta não fechava. Aonde que eu tive que virar a chave e falar assim: não, é só para laboratório. Aí eu tenho que atender mais lojas para poder... Porque o laboratório não é só o investimento do equipamento. Tá, eu vou ali comprar um freeform, um grupo freeform de 2,5 milhões. Não é só isso. É o bloco... É uma máquina, os funcionários, fornecedor, manutenção, custo fixo, custo variáveis. Aí vai ficar muito pesado para atender poucas pessoas. Então é onde você tem que atender muita gente. E a loja te sugava muita energia, você tinha que sair e focar 100%? 100% no laboratório. Aí onde a gente virou a chave em 2013, somente laboratório. Focou 100% no laboratório. 100%. E aí é uma outra pegada. Eu vejo que o laboratório ele é um pouco de... Ele é quase que um banco, Porque ele financia o lojista, Exato. Então você tem que ter um ecossistema por trás. Sim. O fluxo de caixa muito bem controlado. Fluxo de caixa controlado, equipe bem montada, que hoje é a carência de todos. Ter boas pessoas do lado.
E para formar essa equipe demora, não é da noite para o dia. Então hoje a nossa empresa, o foco maior nosso é em qualidade. Então eu formei uma equipe muito bem estruturada. Costumo falar, ninguém cresce sozinho, ninguém vai sozinho. A Master Lens está crescendo e vai crescer muito devido à nossa equipe. Cara, e é tão real isso, deixa eu contar um negócio para você que está assistindo a gente. Nós temos são quase 10 anos aí, né, Sim. que a gente teve nosso primeiro contato, foi assim que eu entrei no mercado mesmo. Nós perdemos o nosso contato comercial justamente por isso, porque o Eduardo chegou e falou, Alexandre, a tabela que você tem, eu não consigo fazer. Ou eu foco em qualidade, ou eu foco em preço. Eu não dou conta de estar nos dois. Então, cara, tá tudo certo, em algum outro momento, a gente perdeu o contato comercial, ele preferiu não vender para mim, porque o preço que eu tinha era muito agressivo. Eu passo raiva com os laboratórios, que eu confesso para você, né? Que eu passo raiva nos laboratórios, porque é o que você falou. Cara, ou você tem um atendimento, e lá a gente vê isso, é um atendimento humanizado, é um atendimento que se preocupa, né? Eu lembro de quantas vezes, fora de hora, ia lá atender, levava e tudo mais, buscando a qualidade. Né? Na verdade, eu falo, eu não ofereço produto, eu ofereço parceria. Vai ter um parceiro. Vou fazer de tudo, até o que eu não posso, para quê? Para cumprir o prazo que eu ofereci, o tempo, a qualidade. Isso aí é o carro-chefe nosso. 2013, então, foi essa virada de chave. Sim. Quando foi ali, depois desse caminho, 2000 e quanto, que a Master Lens começou a ganhar essa notoriedade? Já era gerador, né? Já era freeform naquele momento? Não, era ainda convencional. Não? Olha só. A gente virou a chave para freeform em 2018. Olha só. Depois de 5 anos. E aí foi onde começou o processo a ganhar mais velocidade. Aí, aí as tecnologias, não desmerecendo o convencional, mas a tecnologia do freeform comparado ao convencional, igual você comparar o 14 bis com um aviãozinho a jato hoje. É muito diferente. Velocidade, qualidade, precisão, Tudo, perca. Tudo. Estoque. Essa aula que você me deu lá atrás, Eduardo, foi muito importante para a minha vida. Hoje, olha para você ver, graças àquele conselho, que talvez se eu não tivesse recebido ele, centenas de pessoas hoje não poderiam ser mentoradas por mim. Porque eu passei pela dor, eu senti. Sim. Né? Você poderia ter sido alguém que só foi lá, protestou o nome, falou, depois você me paga e tá tudo certo. Mas não, nós sentamos, você me mostrou o passo a passo. Eu tive humildade de entender realmente, mudei todo o mecanismo de compra, de venda. Eu praticamente financiava o cliente, porque eu comprava de você em 3, 4 vezes, mas vendia para o cliente em 10, em crediário. Né? Ou seja, é aquele erro do iniciante. Sim. Né? O que você vê no mercado hoje, Eduardo? Quais os erros básicos que o lojista ainda comete? Você, sendo um fornecedor hoje, consegue visualizar? Os mesmos erros que você cometeu lá Não tem atrás. como. Nós estamos em 2025, passaram 10 anos. Nunca vai passar. O que acontece com um novo lojista? Um novo lojista, geralmente, ele foi o funcionário, Tá. ou de outro segmento, que era funcionário. Tá. Porque o cara que já é um empreendedor de outro segmento, Tá. vou me aventurar nesse segmento de ótica. Ele já tem uma noção do que é empreender. O que é empreender? Aquilo que, igual no nosso segmento, você vendeu um produto, certo? Eu vou mandar fazer esse produto, mas eu já estou vendido. É uma cadeia. O que acontece? A maioria do pessoal que está chegando, que eu vejo, tá? Eu vejo estudo de caso. Eu vendi esse produto, comprei do laboratório, retornei, entreguei, beleza. Nossa, entrou esse dinheiro, mas aquele dinheiro não é real. Não é real. Ele é virtual. Atrás desse produto que ele vendeu, aluguel, que quando ele era funcionário, ele não tinha. Não passa pela cabeça. Só passa depois que entra para dentro do negócio. Aluguel, energia, água,
transporte, perdas, furto. Por exemplo, o cliente que a gente sabe que tem, foi lá, comprou o óculos por impulso, depois voltou, foi para casa, aí o primo falou, não, que armação feia. Aí o cara chega lá e fala assim, não, eu não estou enxergando. Quer desistir da compra. Aí, mas você entende que ele quer trocar armação. Sim. Fala, não, vou trocar. Para você manter o cliente, você vai trocar armação. Mas é além. Então isso entra no prejuízo. Sim. Então isso tudo tem que ser calculado. Tem que ser minucioso. E esse cara iniciante ainda não tem esse imposto. Não tem, porque ele não quer, não. É porque é natural. Tem gente que já tem essa administração lá, vem de berço. Tem gente que é administrador por natureza. Eu conheço vários. O cara é natural. Mas só que a maioria aprende na dor. Infelizmente. Porque é a nossa cultura. A gente não teve essa base. Esse ensinamento. Não tivemos. E às vezes a pessoa não vai ter um Eduardo pelo caminho dele, na trajetória, vai poder ir lá e alertar, né? E falar, cara... Mas tem muitos, cara. Aí tem muita gente que tem essa visão. Mas isso é bom, Alexandre. Foi bom você tocar nisso aí. Que vai servir de exemplos para pessoas que é real, isso é real, é fato. Acontece várias vezes, muita gente está passando por isso. E o prazo engana muito. Demais. Dá uma sensação de que o dinheiro é meu. Exato, e não é. Cara, eu lembro que quando você fez o cálculo para mim ali e me mostrou, hoje eu ensino isso que eu aprendi há 10 anos atrás. O cara em 7 meses que ele está parcelando, todo dia ele vai ter boleto. Passou o 7º mês, é a mesma coisa que ele está pagando à vista. Todo dia. Você entendeu? E aí, quando a gente fez aquele plano, eu sigo aquele plano até hoje. 7, 14, 21, 7, 14, até hoje é o mesmo plano. Tudo que eu compro, que eu vendi hoje, fecho na 7, 14, 21. Por quê? Porque eu consigo criar um ecossistema que está mais dentro daquela condição de venda. Outra coisa que você falou, cara, muda essa cultura. Na época, Eduardo, a minha equipe pegava R$50 de entrada. Ia fazer uma venda, pegava R$100 de entrada. Sabe o que acontecia? E isso, muitos lojistas que estão nos assistindo estão passando por isso hoje. E não tem um laboratório, porque às vezes ele compra da Bambambam do Rio de Janeiro, ou de não sei quem, mas não vai ter isso, porque o cara quer vender, não vai ter uma consultoria. O cliente não volta para buscar o produto. Eu mandei para a Master Lentes, fez o produto lá, tá bom? Aí tá lá, tá montado, tá dentro da sacolinha com cheirinho, parado o produto, porque ele só deu R$50. O produto exclusivo para ele, só ele poderá usar. Acabou. E na maioria das vezes, a ótica, que é uma ótica iniciante, ela não tem um contrato com o cliente, porque é o seguinte, uma ótica experiente, ela faz um contrato na hora da venda. Exato. Tá feito o contrato, que eu posso pegar e ativar. Dados, CPF, RG, endereço. Tem um contrato que ele está de acordo que se ele não vier buscar esse produto, eu estou negativando ele por isso. Exato. Ele tem 15 dias após o produto pronto, avisado previamente, se ele não vier em 15 dias retirar, porque tem cliente... Porque é um produto personalizado. Tem cliente que fala, não, depois eu vou. E é base, tá? O cliente que tem em 3 meses não veio buscar, ele não busca mais, porque o óculos troca de ano em ano. Exato. Ele já fez em outra ótica mais barata. Exato. Ele não gostou do modelo, é aquele que você falou, ele achou que ficou caro. Comprou por impulso. Às vezes o vendedor é muito bom, né? Então o dono de ótica que está aí, está olhando a gaveta, cheio de produto, cheio de óculos, você tem que entender que é o seu dinheiro que está parado, é o laboratório que você está atrasando com o laboratório, porque você está vendendo errado. Às vezes é melhor não vender do que vender... Em 2020, foi uma virada de chave para todo... Pandemia. Todos os segmentos, né? Então, eu tenho exemplos de clientes que aproveitou essa virada de chave e saiu do crediário. Por quê? Ele vendia aquelas vendas virtuais. O que é virtuais? Eu fechava, eu vendi 200 mil hoje, nesse mês. Fechou o mês. Pô, mas cadê esses 200 mil? Não existe. O cara entrava em parafuso. Aí eu olhava para trás, um armário, o tamanho dessas caixas aqui, cheio de nota. Só no sonho, parecia Bitcoin, só virtual. Só virtual, você entendeu? Então assim, aí o que eles fizeram? Falou, não, vamos virar a chave. Ou é cartão, ou é à vista, ou é no Pix. Ou não vende. Aí, essa é a charada. Já que você vai fazer uma doação, doa para quem precisa. Boa. Doa para quem precisa.
Porque é uma doação. É uma doação, aí. Ele foi lá, te pegou o seu produto, o seu tempo, que é o mais valioso, é o tempo, levou embora. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Depois daquilo, Eduardo, olha as mudanças que nós fizemos, eu vou abrir para quem está nos assistindo, até para ficar como estratégia. Mudamos a forma de compra com o laboratório, então eu quero te conduzir. Procura um laboratório parceiro, humanizado, cara que vai estar junto com você, talvez até para estruturar seu plano de negócio junto com você, tá? De compra, de venda. Organize seu fluxo de caixa junto com o laboratório. Segundo, que nós mudamos, crediário. Eu continuei vendendo crediário, mas eu limitei, eu não poderia passar 15% do meu faturamento. Então, se eu vender 100 mil, eu não poderia vender mais do que 15 mil no crediário. Detalhe, o crediário era só para grife exclusiva e lentes da nossa marca. Ponto. Então, eu não vendia grife e eu não vendia... Relativamente, um produto você ia ter menos prejuízo. Menos prejuízo. Detalhe, menor. Entrada mínima de 40%. Então, ele já pagou o meu custo, aí eu saio dessa doação. Aí, pelo menos, eu paguei o custo. Exato. Pode estar tomando meu tempo. Perdeu o tempo. Perdeu o tempo. Mas... Não estou perdendo, não estou investindo. É uma estratégia. É uma das estratégias. Mas fora essa, Eduardo, imagina que a gente está aqui e tem lojista do Brasil inteiro te assistindo. O que você daria de sugestão para um cara que está começando agora? Imagina o Alexandre lá que foi sentar diante de você lá e falar: Eduardo, não tem condição de pagar, não sei o que faço, eu estou vendendo, mas não sobra dinheiro, não sei o que está acontecendo. Qual que é a estratégia que você daria para essa pessoa? A primeira estratégia, quando está acontecendo isso, você tem que estudar. O que é estudar? Eu estou no local certo? Primeiro, tem fluxo de receita aqui onde eu estou? Terceiro, vamos lá. Eu estou atendendo bem? Eu estou fazendo meu papel? Se está tudo sim, alguma coisa está errada. Aí você tem que autoavaliar. Peraí, tem que fazer uma autoanálise. O que eu estou errando? O erro é da gente, o erro não é o mercado, não. Sem dúvida. Então, você tem que primeiro identificar onde que é o erro. Identificou o erro, buscar ajuda. Sozinho, igual desde no começo. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Às vezes, quem está fora, às vezes não, a maioria das vezes, quem está fora enxerga melhor onde que é o erro da gente. Dúvida. Não tem paixão, né? Exato. Você é cirúrgico. Exato. Então, por isso que a ajuda é importante. Buscar ajuda. Tem que buscar ajuda de um profissional, de algum amigo, empresário que já passou por isso. Isso é importante. Então, estudo de caso. Quem já passou, para entender. Fala, peraí, opa, eu já passei, eu errava assim, olha isso. Tenta fazer isso. Aí não deu certo. Não, tem que achar o meu termo. Mas o que é o mais importante? Se o conselho bom fosse vendido. Vai dar um passo de empreendedorismo? Faz planejamento. Planejamento. É o principal. Planeja os passos. Fala assim, não. O que tem prós, o que tem contras, tem que analisar. Planejou, bora, vai dar certo. Se não planejou, a chance de dar errado é maior do que dar certo. Nós fizemos uma imersão de planejamento empresarial agora, foram 7 meses. Cara, abre bastante a mente essa questão de planejamento. Legal. É o que mais peca em nós brasileiros empreendedores. É viver o amanhã, de qualquer jeito. É o amor demais, é a paixão. Vai dar certo. Vai dar certo. Confia que vai dar certo. Sem planejar. Quando você planeja, você antecipa, você já sabe, você já chega mais preparado. Você chega preparado porque, cara, tempestade você vai passar a todo momento. Sim. Quem no mundo inteiro imaginaria 2020 uma pandemia? Aquela loucura, né, cara? Quem estava preparado para aquilo? Não tinha ninguém preparado. Qual o segmento que estava preparado para aquilo? Você pega o segmento da moda. 60%, 50% fechou porta. Morreu, porque a roupa é o último. Eu tenho roupa em casa, eu vou usar o que tem, não é prioridade. Você entendeu? Graças a Deus, o nosso segmento... É necessidade básica, né? Não sofreu tanto igual os outros. Sim. Eventos, né, cara? Tanto que sofreu eventos. Verdade. Então, ninguém tem bola de cristal. Então, se você tem um planejamento a seu favor... Você pode mudar a rota. Você está dando 50 passos para frente. Isso é verdade.
é verdade. Uma frase, uma mensagem para o nosso mercado, para o mercado Option, para quem está nos assistindo. Ó, que eu abriu muito a minha cabeça, essa mentoria que eu fiz de empreendedorismo, o foco nosso lá, primeiro, planejamento, segundo, falo para vocês, persistência. A persistência vence qualquer barreira. Não é fácil, você que está aí, que vai começar a empreender, não é fácil, empreender no Brasil não é fácil, mas é desafiador. É desafiador e prazeroso. Por quê? Na hora que você vai conquistando, passando as etapas, eu comparo muito com videogame. Você vai passando de fase. Sim. E cada fase que você está na primeira, você acha, não, eu vou passar essa fase, mas não. É mais difícil. É mais difícil. Até chegar no chefão, irmão. Não era assim o videogame? Sim. Você tinha que passar 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases para chegar no chefão. Sim. A vida é assim. Empreender no Brasil é desse jeito. É isso aí. Passando de fase e planejamento. E planejamento. Segundo ano na Foco. Segundo ano. Segundo ano. O que você está achando da feira? O que você está achando dessa edição? Cara, ontem deu bastante gente. Surpreendeu, fizemos muito network, muito contato. Bacana. Estrutura tá top, né? A gente já foi em várias outras feiras. Esse ano a gente tivemos na Amido. Sim. Você também foi? Sim. Não encontramos, né? Pois é, cara, olha só. Desencontramos. Desencontramos. Eu depois fiquei sabendo que você foi através do Instagram. Falou, você vergonha, tava lá e Podia não ter encontramos. encontrado. Eu não sabia nem que você tinha ido. Olha Pois você. é. Eu encontrei o Adolfo. Ano que vem a gente já vai mais organizado, vai combinar. Ano que vem estamos lá de novo, que é muito bom. E buscar informação. É isso aí. Sempre tem que buscar informação. A Foco está aqui para vocês. Pessoal do Centro-Oeste, aqui do lado. Vem prestigiar a gente aí. Isso aí. Tá saindo bastante negócio, muita oportunidade de negócio aí. Tanto na parte de laboratório, parte de moda, armação, acessórios. Então, vale a pena, pessoal. Tem muita coisa boa aí. Tá aí, tá o convite para você. Como é que eu consigo achar a Masterlens? Se eu quero... Hoje a Masterlens distribui para todo o Brasil? Todo o Brasil. Quais as redes? Onde a gente consegue encontrar para se tornar cliente? Pode procurar a gente no Instagram. O meu Instagram, peraí, tem que lembrar. Vou te dar o site que é melhor. É labmasterlens.com.br. Entra lá, tem todos os nossos dados. Masterlens Lab, é o nosso @Masterlens Lab, nosso Instagram. Pode dar uma olhadinha lá, pode chamar a gente no direct, que a gente responde, entra em contato, mostra aí o que a gente tem para oferecer para vocês. Ó, no meu primeiro lançamento do livro, que foi A Chave pro Próximo Livro, você estava lá. Esse daqui, o lançamento foi em São Paulo, a gente não teve a oportunidade, mas está aqui, presente para você. Obrigado. Além das lentes. Se você quer adquirir esse conteúdo, qualquer plataforma digital você também consegue encontrar o Além das Lentes. Eduardo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Para você que esteve comigo até agora aqui, ó, você vai curtir esse vídeo, você vai ativar o sininho, se inscrever nesse canal e encaminhar esse conteúdo para mais 3 pessoas que precisa aprender uma nova rota, um novo caminho, assim como eu aprendi. Até o nosso próximo encontro. Tchau!